A nossa aula hoje vai ser sobre frações, né? Ainda continuando aquele assunto que a gente viu adição e subtração de fração, multiplicação e divisão de fração. Agora nós percebam o seguinte, olha, a fração ela pode ser classificada em própria, imprópria e aparente. Mas quando é que ela é uma fração própria? Quando o numerador, quem é o numerador? A parte de cima, né? O numerador é menor que o denominador. Nesse caso aqui, qual dessas frações aqui seria uma fração própria? Onde o numerador é menor que o denominador. Percebam que essa daqui, né? Seria uma fração própria. Agora, a fração imprópria. A fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. Olha aqui, nós temos essa e nós temos essa. Agora, outra forma de falar sobre fração é a fração aparente, onde o numerador é um múltiplo do denominador. Bem, vamos ver da seguinte forma. Se você olha esse número, essa fração aqui de cima, você percebe que o numerador é maior que o denominador, mas ele não é múltiplo. Então, eu vou dizer que ela é uma fração imprópria. Certo? Agora, se você vê esse aqui, o numerador dele é maior que o denominador, não é isso? Mas eu vou dizer também que ele é múltiplo do denominador. Perceba que 4 vezes 4 dá 16. Então, seria uma fração aparente. Ela também, se eu quiser classificar como imprópria, ela também é imprópria. Mas diante dessa outra classificação, eu vou dizer que ela é aparente. Que ela é múltiplo, né? O numerador é múltiplo do denominador. É aparente. Essa daqui, ó, percebam que o numerador é maior que o denominador. É uma fração imprópria. Mas percebam que ela também é múltipla, né? Porque 3 vezes 4 não dá 12, então seria uma fração aparente. Se você quiser classificar como imprópria também, tá correto, viu? Aparente. Ok. Então, já viram, né, a classificação das frações em própria, imprópria e aparente. A própria, quando o numerador é menor que o denominador, como nesse caso aqui. A imprópria é quando o numerador, a parte de cima, é maior que o denominador. E a aparente é quando ela é múltipla, como nesse caso aqui, ó. Esse número, né, é aparente. Agora, quando eu tenho, vamos aqui a um exemplo do dia a dia, né? Se você olhar na página 157 do livro de vocês, ele tá falando, dando um exemplo de abacaxis. Como se esses pedaços aqui pertencessem a um abacaxi. Vou dizer que, um exemplo, né? Vocês têm que usar a imaginação de vocês, tá? Vamos dizer que nós temos 3 abacaxis, onde foi partido cada abacaxi em 3 pedaços. Mas aí, o do primeiro abacaxi foi comido todos 3, ó. Do segundo abacaxi também foi comido todos 3. Só que do terceiro abacaxi só foi comido 2 pedaços. Eu posso representar isso aqui em forma de fração, não é isso? Então, como é que eu vou colocar isso? Primeiro, eu posso dizer que isso aqui vai ser isso, né? 3 partes que foi comida, 3 que foi dividida. 3 sobre 3, ou então 1 inteiro. 1 inteiro. Se esse pedaço aqui, o segundo abacaxi, também posso representar desse jeito, certo? Ou 1 inteiro. E esse aqui você representa dessa forma, 2/3. Percebam o seguinte, isso aqui são frações onde eu posso dizer que 3 sobre 3 mais 3 sobre 3, estou falando de tudo, né? Dos 3 abacaxis juntos, né? Qual a fração que eu vou representar? 2/3, ok? Isso aqui seria o primeiro abacaxi, o segundo abacaxi, isso aqui o terceiro abacaxi. Se você
quiser representar numa fração só, como é que você faria? Repete o denominador, não é isso que a gente aprendeu na adição? E soma os numeradores, né? 3 e 3, 6, 6 e 2, 8. Ok. Essa fração aqui é uma fração que a gente aprendeu anteriormente, é uma fração imprópria, olha, onde o numerador é maior que o denominador. Então, ela é uma fração imprópria, certo? Bem, ok, uma fração imprópria. Agora, existe uma forma de colocar essa fração imprópria, fazer uma representação que a gente chama de forma mista, tá? Forma mista. Vamos representar isso aqui na forma mista. O que é forma mista? O nome já está dizendo, né? Uma mistura de número inteiro com fração. Então, eu posso dizer que isso aqui, olha aqui, esse 3 sobre 3 não é a mesma coisa que 1? Mais. Esse 3 sobre 3 não é a mesma coisa que 1? É. Mais quem? Mais 2 terços. Eu posso dizer que essa fração imprópria aqui é a mesma coisa que 1 mais 1, 2. 2 o quê? Quem que sobra aqui? Qual a fração? 2 terços. Então, a representação dessa fração aqui seria uma fração imprópria, né? Seria uma fração imprópria, certo? Mas a representação, essa representação aqui, que seria um número inteiro, tá? Maior, e uma fraçãozinha menor colado nele, sem nenhum sinal do lado. Isso aqui é a representação mista. Então, isso aqui é uma fração mista. Dessa mesma fração aqui, tá? Então, eu posso representar essa situação aqui na forma imprópria ou então na forma mista. Vamos repetir para ver se vocês pegam com outro exemplo. Bem, olha, percebam aqui o seguinte, nós temos, vamos falar de uma pizza, né? Aqui uma pizza dividida em 3 partes, onde foi comido 2 pedaços da pizza. Eu vou dizer que isso aqui vai ser o quê? 2 terços, certo? E aqui, do mesmo jeito, teve uma segunda pizza, onde também foi comido somente 2 pedaços. Se eu colocar essas 2 pizzas e quiser, tipo, colocar a parte de comida todinha num só círculo, como é que eu faria? Percebam o seguinte, ó, coloco os 2 círculos juntos, veja a quantidade de pedaços que foi comido. Então, eu vou colocar as 2 que estão juntas, né? Vamos pintar somente as que foram comidas. 1, 2, 3, 4. Então, eu pinto logo primeiro 1, 2, 3 e um pedaço da segunda, né? Quantos pedaços sobraram? 2 pedaços. A representação dela na forma imprópria vai ser como? Vai ter 4 pedaços, né? 4 pedaços sobre a quantidade que foi repartido cada pizza. Ó, muita gente erra porque pensa que é a quantidade total de pedaço em que foi colocado. Não, quando você for representar uma fração imprópria ou mista, você vai na quantidade de pedaço que foi repartido a primeira porção, certo? No caso aqui, 3. Aqui também 3, não é isso? Então, essa representação aqui é uma fração que imprópria. Aqui a fração imprópria, tá? Imprópria. Agora, se eu quiser representar ela, nessa fração imprópria, na forma mista, como é que eu teria que colocar? Isso aqui é a representação imprópria na mista. Eu teria uma parte todinha já pintada, já comida. Então, significa que é um inteiro, não é isso? E qual é a fração representada na segunda pizza? Seria essa fração aqui, ó. 1 inteiro e 1 terço. Então, essa é a representação mista, certo? Agora, vamos aqui, eu vou ensinar para vocês um macete, tá? Como é que a gente
transforma, sem ter que ficar desenhando tudo, né? Porque se toda vida, quando a gente for transformar, eu posso transformar da imprópria para mista, da mista para imprópria, tá? Vocês já definiram, já aprenderam a representação da imprópria, né? Onde o numerador é maior que o denominador, e a representação da mista, onde a parte inteira ela é representada pelo número inteiro, né? A parte que já foi comida, e depois a segunda fração. Mas aí, como é que a gente faz? Gente, olha, tem uma forma de você fazer essa representação sem ter que... Aliás, fazer essa transformação sem ter que desenhar essas pizzas ou os quadradinhos, tá? Como é que a gente faz? Olha aqui, vou lembrar para vocês. Você pega o numerador e divide pelo denominador, quando for da imprópria para mista, tá? Então, você faz isso. 13 dividido por 6. Qual número você colocaria aqui? 2 vezes 6, 12 para 13, 1. Então, como é que você representaria a forma na forma da mista, fração mista, né? Ou número misto. Como é que você faria a representação? Você faria o seguinte, a parte inteira é o quociente, tá? Ó, vou até botar aqui, inteiro é o quociente. Então, seria o quê? 2, né? Quem é que sobra? Sobra o 1, que é o resto, sobre o que você tá dividindo, que é um 6. Então, a representação mista desse número impróprio aqui, ó, dessa fração imprópria, a representação mista dela seria desse jeito, certo? Então, lembrando, ó, agora vamos ao contrário. Tem outra forma de representar. Vamos lembrar, tá, gente? Para depois a gente vai fazer só resolução de atividade para vocês verem como é fácil. Vamos lá, agora ao contrário. Você tem, aqui foi da imprópria para mista, né? Você dividiu o numerador pelo denominador, o quociente ficou sendo a parte inteira, o resto fica sendo o numerador da segunda fração, e o que você está dividindo, você bota como denominador, ok? Agora você vai dar mista para imprópria, ó, aqui, a forma mista. Isso aqui é outro exemplo, não é o mesmo número, tá? 2 inteiros, 3 oitavos. Como é que eu faço? Existe uma forma bem simples de você fazer isso, tá? Você multiplica pelo de baixo e soma com o de cima. Assim, ó. Multiplica aqui, certo? Multiplica 2 vezes 8. Primeira coisa que você tem que fazer é colocar logo, isso aqui para transformar para impróprio. Coloca logo o denominador. O denominador vai ser esse aqui, tá? Não é o geral, vai ser esse aqui, 8. Ok. Agora a gente vai para colocar o numerador. Então, multiplica 2 vezes 8, 16. E soma com esse numerador, ó. Que simples. Então, 2 vezes 8, 16, 16. E 3 dá 19. Então, essa é a fração imprópria dessa representação mista. É simples, não é? Então, bora lá. Agora, vamos praticar isso aqui que eu te ensinou. Esse e esse. Bora lá. Nós temos, olha aqui os exemplos. Vamos começar com a representação mista, né? Ó, que é a parte inteira, como foi que eu disse? Multiplica. Primeira coisa que você tem que fazer é repetir o denominador. Depois você multiplica esse, multiplica e depois soma com esse, tá? 2 vezes 7, 14. 14 e 5 dá 19. Isso, né? 14 e 5, 19. Agora nós temos, olha esse aqui, repete isso aqui, ficaria isso, 7. Faz do mesmo jeito, ó, multiplica isso aqui, pegando a mista para imprópria, né? 7 vezes 1, 7. 7 e 5, 12. Não é simples? Agora vamos fazer o contrário. Como é o contrário, para ser da imprópria para mista, você tem que dividir, né?
17 dividido por 8. Aí acha que o número que multiplicado por 8 é perto de 17? 2. 2 vezes 8, 16. Para 17, 1. Então, o que vai ser a forma inteira aqui vai ser quem? O 2. Então, você bota aqui o 2 como forma inteira. Aquele númerozinho que vem antes da fração, tá? E a fração vai ser representada. Você pega o resto, bota como numerador e esse aqui que tá dividindo, ok? Então, essa é a forma mista dessa fração imprópria, tá? Vamos lá de novo, vamos pegar outro exemplo, tá aqui, 20 sobre 12. Então, você vai pegar 20 dividido por 12, então vai ficar 1 vezes 12 dá 12, né? Para 20 sobra 8. Como é que a gente monta? Isso aqui fica a parte inteira. Isso aqui foi o resto, né? Aqui. E esse 12 aqui vai ficar embaixo. Então, essa é a representação mista, né? Bora lá. Novamente. 18 dividido por 8. Você faz 2 vezes 8, 16. 16 para 18, 2. Então, já sabe que a parte inteira vai ser quem? O 2. Vamos ver quem vai ser a parte da fração. Você pega o resto, bota em cima, né? E esse aqui tá dividindo embaixo. Ok? Então, essa é a representação, tá? Da forma mista. Isso. Eu acredito que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar no privado, tá? Até a próxima.